Para mim, assim, é jogar dinheiro fora autoajuda. Porque autoajuda é um manual que serve para todo mundo. Mas eu não sou igual a você. 7 passos de um homem eficaz. Mano, se fosse assim, tava todo mundo magro, todo mundo rico, todo mundo. Acabou. Aham. Se funcionasse, acabou. A gente padronizava. O bom é que não é assim. O bom é que a gente não precisa de nada externo, tá tudo dentro. Então o que a gente precisa? Iluminar. E como a gente ilumina? Falando, Perguntando, perguntando, sendo curioso sendo como tu é. curioso. Né? Porque é o espanto, né? É o sair do lugar, é o se mover, é a gradiência, é o inconformismo. A Bíblia fala assim, ó, para você conhecer qual é a vontade de Deus, você não pode tomar forma desse mundo. Tá lá, Romanos capítulo de número 12, Paulo fala assim, ó, eu rogo-vos, irmãos, que vocês não tomem a forma, não entrem nessa forma. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, o mundo já existe. O mundo não foi feito para nós. O mundo tá aí. E aí é o seguinte, a vida é um jogo. E todo jogo tem regra. Todo jogo tem regra. Então, a gente chegou aqui, já tem regras. Uhum. E para ficar fácil controlar isso aqui, os caras vão colocando a gente numa forma. Vão ditando como tem que ser. Ó, você vai entrar nesse joguinho aqui, vai ser assim, ó. Então você vai entrando nessa forma. E aí você vai desde criancinha pegando tudo ali. Então você se forma no prezinho, aí depois você se forma no ensino médio, aí você se forma. Aí você vai sendo formado de acordo com o sistema. Aí você vira um médico formado, você faz a formatura. Quem te formou? O sistema. Você é um médico na forma do sistema. Ah, eu não quero ser médico dessa forma do sistema. Então você está fora. Né? Então você entrou numa forma. Né? Você vai desde criança sendo formado e agora você se formou um médico, se formou um engenheiro, se formou um engenheiro. E quem que autorizou isso? A sociedade, aqui, alguém que está lá, alguém tá ditando isso aí. E aí a Bíblia fala assim, ó, para você entender qual é a vontade de Deus para sua vida, você não pode entrar nessas forminhas sociais. Tá escrito isso na Bíblia. A Bíblia é o livro mais libertário que existe. Aí eu ia chegar exatamente nesse É o ponto. livro mais libertário que existe, a Bíblia. Por quê? Porque ela nos dá o direito de ser quem somos. Ela nos dá o direito de escolher o que temos. Né? Assim, de opções. Ela nos dá opções. É justo eu colocar que a Bíblia, por um grande período de tempo onde nós, como seres humanos, fomos evoluindo e tendo cada vez mais acesso à informação, ela talvez virou o que ela virou porque a gente dependia de certas pessoas para traduzir a interpretação que eles criaram da Bíblia? Sim, perfeito. Porque assim, ó, se eu pegar... Eu sou uma pessoa crítica da religião em si, sou católico, né? Eu sou crismado, tudo, né? Sou. Mas, não, meu ponto é, nunca parei para ler a Bíblia. Eu terceirizei a informação que era passada para mim pela igreja. Sim, isso é tudo um plano de domínio, de controle. E a partir do momento em que a forma que está colocando libertário, em que a gente vai tendo acesso à informação, ou principalmente acesso ao diálogo e à liberdade da interpretação de cada um, isso vai se tornando muito mais harmônico, muito mais libertário, ou seja, cada um está respeitando a tua interpretação, ou que, Isso. desde que isso te traga paz ou te traga uma forma de... Tem como interpretar mal a Bíblia? Bom, tem. Tem. Bastante. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas... Não, fez total. Olha só. Agora faz bastante sentido aquela frase que quando eu digo, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque quando eu digo que ela é a palavra de Deus, eu uso para te oprimir. Uhum. Eu falo para você assim, tá na Bíblia, isso aqui ó, não pode beber, e tá escrito aqui na Bíblia. Aí você fala, não, mas quando foi escrito isso aí, tá no mesmo texto lá, tá escrito assim, ó, ficarão de fora os glutões e os beberrões. Então, todo mundo que é obeso e está acima do peso também é um alcoólatra, então tá ferrado. Porque é o mesmo texto que foi usado, tem todo um contexto, mas todo um contexto, mas o mesmo texto que foi usado para falar que os beberrões
não herdarão o reino, não está falando de céu, reino da terra, né? Fala também dos glutões, dos que comem bastante, né? Então, eu tenho uma séria dificuldade com pastor acima do peso. Sério, porque para mim um pastor acima do peso é um alcoólatra, salvo as Sim, sim, exceções sim. de cara com problema de tireoide, problema de saúde, beleza, problema de saúde. Percentual, Agora o cara 5% que da é um população. guloso, um glutão, que não controla a boca, cara, eu tenho resistência. Então, pastor obeso, para mim, eu tenho resistência. Não faz sentido. É muito legal isso que tu falou da Bíblia ser libertária. Eu acho Sim, bem interessante, porque eu acho que qualquer pessoa que eu acho que venha ouvir isso, desde a boa parte das que eu conheço, que são religiosos ou que tem aquela versão do conservadorismo. Acho que não fica claro para a pessoa conseguir entender o porquê que ela é libertária, mesmo tu falando, sabe? ó, Porque isso vem para mim, é muito claro agora te ouvindo, por toda essa tua eu interpretação. vou ler um texto aqui, ó, Dá-lhe. que vai fazer o maior sentido pra você entender por que que a Bíblia é libertária. É, E, inclusive, depois dá pra tu explicar também o que tu falou um pouco sobre essa questão do libertarianismo. Não quer dizer que você seja um libertário, né? assim, Por quê? Porque tu é um intelectual ideológico, que é o que eu coloquei. Eu acho que tu entende de várias visões e aproveita um pouco de cada do que tu acredita que seja pertinente no momento, né? Acho que... então assim, o que acontece? Eu acho que toda categorização, ela nos apequena, Boa. né? Eu acho que nós somos complexos demais para categorizar. Boa. Né? Então, quando eu chego e falo para você assim, ó, você... Então, aí acabou. Tem tanta coisa que a gente não é e pode ser. Entendeu? Então, Perfeito. toda categorização, para mim, ela deixa a gente pequeno demais. Cada episódio aqui a gente fala bastante sobre isso, como a gente ou muda de opinião, ou com cada informação que a gente recebe conversando com uma pessoa aqui, a gente vê o quanto a gente consegue mutar e evoluir e entende que rótulo não é nada. Depende do que a gente está debatendo naquele momento e da minha visão de mundo junto com a tua visão, que é o que tu falou, é os átomos interagindo Isso. e é uma equação louca e complexa que é o mundo. Olha só, vou ler esse texto Lê. aqui, tá? Gênesis capítulo de número 4, versículo 17. Caim teve relação com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. A Irade gerou Masuel. Masuel gerou Matusael. Matusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jubal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então presta atenção. Nossa. Tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpas e flautas. Artes. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve duas irmãs, Naamá, e disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouça-me, mulheres de Lameque, escute minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque pisou no meu pé. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Então olha que loucura. Então vamos lá. Caim, a história de Caim matou Abel. Uhum. Então esse bagulho de culto, de igreja, ele já vem sendo esquisito desde lá do começo. Porque a primeira vez que a Bíblia fala de um culto e uma oferta é de Caim e Abel e vem morte no negócio. Sim, Primeira vez que vem oferta no Antigo Testamento, morte. Primeira vez que vem oferta no Novo Testamento, a história de Ananias e Safira, morte. Morreu os dois. Venderam um terreno, deram migué, venderam por um número lá e chegaram lá e pá, o cara chegou primeiro. Quanto você vendeu? Eu vendi por 100. Mas ele teve por 150. Ficou com 50 no bolso. O cara falou, vai morrer. Pá, morreu. Aí chega a mulher, falou, e aí? Vendeu por quanto? Aí ela, 100. Então você vai morrer também, porque seu marido mentiu, você tá mentindo. As duas vezes, mas enfim, isso é outro assunto. Então vamos lá, olha que loucura. Então Caim, ele tá aqui num castigo, porque ele mata o irmão, e agora ele é expulso. Só que ele tá num castigo do castigo, porque o pai e a mãe saem do jardim,
Aí eles estão vivendo fora, mata o irmão, vai fazer uma oferta para Deus, Deus não recebe e tal. E beleza. E aí, de repente, Caim vai lá e... Eu vou continuar aqui para fazer sentido Dale. aqui, ó. Então vamos lá. Aí continua no 25 aqui, ó. Porque senão, Relaxa. quem não conhece Bíblia, aí se eu, não É o vai meu entender. caso. Aí, novamente, Adão teve relação com sua mulher e deu à luz a outro filho chamado Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho que deu à luz a Enos. Nessa época, o povo começou a buscar a Deus. Então, beleza. Então, olha só. Então, Caim matou Abel e criou uma cidade. Caim, ele era agricultor, então tinha agricultura. Aí veio um outro filho lá que fazia tenda e pecuária. Então, tenda era construção civil, porque eles viviam em tenda. Então, tinha agricultura, construção civil, a pecuária, aí flauta, música, então a arte, aí outra fundição de ferro, metalúrgica, ou seja, tinha todo o comércio, toda a sociedade que era ali equilibrada, não tinha um governo que ditava a regra, não. A cidade funcionou como? Cara, foi se ajeitando. O povo foi colocando as regras, vivendo, convivendo, e como ficava, como funcionava. Pô, você vai fazer ferro, vai ficar... Não, você cobrou mais caro, você não vende. Ali foi se ajeitando uma cidade. Mas olha que loucura. Então existia uma cidade agora com Caim, que vivia, que fazia arte, que fazia dança, que fazia ferramenta, que fazia escudo, que fazia tenda, só que não buscava Deus. E agora vem Enos, que era o filho de Sete, e agora começaram a buscar Deus. Então essa dicotomia que a gente tem hoje, ela não vem de agora. Eu podia até usar essa história para falar assim, então o trabalho ele é de Caim, do cainita, é do mal, e buscar Deus é os enonitas, é de Deus. Mas não, aqui Deus está trazendo um princípio. Primeiro princípio, graça, favor. Qual? O cara matou o irmão e ele deixou esse cara construir uma cidade. A cidade veio de Caim, do assassino. Né? E ele deixou a galera se regrarem, livres. A galera livre ali. E aí é o seguinte, esse povo aqui, eles buscavam a Deus, mas não vivia. E esse povo aqui vivia, mas não buscava a Deus. E aí, e o que é isso? Isso é liberdade. Olha que loucura. Deus podia falar, não, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo mundo certinho. Aí não fazia sentido. Por quê? Porque aí aí não é, o que é o amor? O amor é o sair. O amor de Deus é a renúncia, é o sair. Como assim? Por exemplo, eu sempre gostei de lutar. Sempre, muito. Minha vida toda eu lutei. E aí, então, qual que seria o meu filho perfeito? Um lutador. Só que o meu filho nunca gostou de lutar. Ele gosta de jogar bola. Foi jogador de futebol, jogou na Europa. Então é o seguinte, por eu amá-lo, eu me retirei. E deixei ele ser um imperfeito jogador de futebol. Entendeu? Então, olha que coisa louca, né? Você quer mais liberdade do que isso? Livre comércio, opção de escolhas. Você pode me buscar, você pode me buscar. Tá aí, mano. Vira aí, vive aí. Sem opressão, sem oposição. O povo pediu um rei. Deus nunca quis um rei. Deus tinha juízes. E aí o povo pede um rei. Falando, a gente quer um rei. Como todas as nações têm um governo, a gente quer um sobre nós. Aí Deus falou assim, olha só, olha que loucura, como que é libertar o negócio. Deus falou assim, tá bom, só que esse governo vai cobrar impostos de vocês, vão te oprimir, porque pagar imposto não é de Deus. Isso não tá na Bíblia, mas eu tô traduzindo o que ele falou. Porque senão a igreja vai à loucura, porque senão... E aí é o seguinte, mas ele diz isso, vocês querem um rei? Só que eles vão cobrar impostos, eles vão oprimir vocês, mas tá bom, então dá. Aí foi Saul, o povo escolheu um rei. Até antes de Saul, Deus falava com o sacerdote e acabou. Aí os caras falaram, não, toda nação tem reis.
Coloca um sobre nós. Aí Samuel ficou até triste, falou assim, poxa. Aí Deus falou, não, eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim, mas tudo bem. Só que avisa pra eles que eles vão ter que pagar impostos, eles vão ser oprimidos, vão perder a liberdade. Eles vão assinar um contrato que não existe. Não, é sério, tá na Bíblia isso, cara. Entendeu? E aí a gente vem... Porque aí, olha só, né? Aí se a gente for pra esse lado, né? Por exemplo, não é isso, assim, mas para ficar fácil de entender. Uhum. A religião lá, ela pede o dízimo. O Estado pede 27,5. Que afronta, cara. Uhum. Os caras têm que ganhar mais que Deus, mano. Tá entendendo? Tipo, não faz sentido. Então, assim, são muito claro, muitas passagens claras. A gente precisava de um episódio só para isso, que são passagens muito claras a respeito da Bíblia ser libertária, assim, mas muito clara. O cara para falar disso, fantástico, é o Léo, né? Léo estará aqui já, isso, então já... Esse assunto, ele falou isso lá no meu espaço, foi muito interessante. Que lá no meu espaço então ele é pastor, aí ele estava falando sobre a Bíblia e o libertarianismo, e tava lá um muçulmano, um judeu, né? Aí alguns ateus, e aí chegou uma altura do debate ali, da conversa, que ele, como pastor, falou, o judeu estava explicando pro muçulmano, que não entendeu, e o ateu dando palpite na conversa, explicando. Cara, eu fiquei olhando aquela cena e falei assim, mano, olha aqui, que é um pastor, um judeu, um muçulmano e um ateu. É tipo, no mesmo assunto, não tipo, eu falei, cara, isso aqui é libertário. É a liberdade de você ser o que você quiser. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!